Se você é um fã do cinema de horror, com certeza já deve ter visto em algum filme o tabuleiro Ouija. Um jogo usado para se comunicar com os espíritos e que acabava por invocar demônios, causando possessões. Mas você sabia que nem sempre o Ouija teve essa conotação diabólica? O que há por trás do Ouija? Eu sou Ivan Lima e hoje vamos descobrir as origens e os mistérios que cercam esse jogo. Será que o Ouija tem mesmo o poder de se comunicar com os espíritos? E se for verdade? A imagem do jogo de tabuleiro Ouija está, na maioria das vezes, associada a possessões de espíritos demoníacos. Mas essa associação diabólica é um tanto recente e surgiu com a indústria cinematográfica de horror. O tabuleiro foi criado pelo espiritualismo moderno, um movimento que nasceu no século XIX, que via de forma otimista a vida após a morte. O espiritualismo ganhou força com as irmãs Fox, 3 mulheres com importante papel na gênese dessa doutrina. Em 1847, a família Fox se mudou para Hydesville, em Nova York. A família era constituída por Margaret Fox, John Fox e suas filhas Kate Fox e Maggie Fox. O casal possuía mais filhos, como a Leah Fox, que morava e lecionava música em Rochester. E foi nessa casa que tudo começou. Segundo o depoimento de Margaret Fox, inserido no livro de História do Espiritismo de Sir Arthur Conan Doyle, todos da família conseguiam ouvir batidas e estalos que aconteciam durante a noite na casa. As camas e cadeiras se moviam devagar, com um movimento trêmulo. Eles podiam ouvir passos que desciam e subiam as escadas. Então Margaret concluiu que poderia se tratar de um espírito. Na noite de sexta-feira, no dia 31 de março de 1848, a família Fox foi dormir mais cedo. Como de costume, os ruídos se iniciaram e as irmãs, que dormiam em outro quarto, começaram a criar sons semelhantes a fim de se comunicarem com o suposto espírito. Ao perceber a comunicação, Margaret Fox, a mãe das meninas, resolveu fazer algumas perguntas para o espírito. Se for um espírito, de 2 batidas. Então, 2 batidas foram ouvidas. Se for um espírito assassinado, de 2 batidas. E como da primeira vez, as 2 batidas foram ouvidas. Margaret também fez perguntas mais complexas. Após obter todas as respostas, chamou os vizinhos para que eles também pudessem presenciar os fenômenos. Através das batidas, as irmãs conseguiram decifrar a identidade do espírito. Seu nome era Charles Rosma, de 31 anos, e ele havia morrido naquela casa, vítima de um assassinato por golpe de faca. Também foi constatado que o motivo do crime teria sido uma dívida de $500. No mesmo livro, há vários depoimentos de antigos moradores da casa que alegavam ocorrências paranormais semelhantes no local. As irmãs Meg e Kate Fox ficaram famosas por suas habilidades mediúnicas. O movimento se espalhou pelo mundo. A fragilidade com que a Primeira Guerra Mundial deixou as famílias nos Estados Unidos abriu portas para essas pessoas em luto buscassem se comunicar com seus parentes falecidos. Em 1893, o espiritualismo foi considerado uma religião oficial e, em 1897, havia 8 milhões de adeptos, segundo o jornal The New York Times. Para facilitar a comunicação entre os médiuns e os espíritos, os espiritualistas desenvolveram algumas técnicas. Algumas delas eram um pouco ineficientes e demoradas, o que ocasionou a criação de novos métodos. Muitos médiuns entravam em uma espécie de transe.
e, tendo os espíritos como guia, escreviam mensagens. Em 1853, Allan Kardec afirmou que, durante uma sessão, os espíritos pediram para que os participantes segurassem um lápis para que pudessem ser guiados. Baseado nesses fenômenos, em 1886, surgiu o tabuleiro Ouija. Os espiritualistas, em resposta a tanta popularidade, acreditavam que os mortos podiam se comunicar com os vivos através do contato com os sentidos do médium, e não exatamente pelo Ouija. Segundo eles, o tabuleiro em si servia apenas como uma mera ferramenta para que as mensagens chegassem de um outro plano. O tabuleiro não apenas recebeu críticas de pessoas céticas, como dos próprios espiritualistas e de outras religiões que achavam que o jogo podia ser perigoso. Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, orientou em seus livros que comunicações levianas deviam ser evitadas, porque em geral são feitas por pessoas curiosas que não possuem a seriedade nem a habilidade de um médium. Vários modelos de tabuleiros, como o alfabeto todo desenhado, foram usados. Em 1891, o modelo mais conhecido atualmente foi patenteado pela companhia Novelty Keynote. A empresa conta que Ellen Peters, cunhada de um dos fundadores da empresa, se direcionou ao tabuleiro, fazendo uma pergunta: qual deve ser o seu nome? O tabuleiro, então, recebeu a resposta: Ouija. Na década de 1960, o Ouija foi um dos jogos mais vendidos, chegando a ultrapassar as vendas do jogo Monopoly. Foi apenas em 1971 que o tabuleiro começou a ganhar a fama de um instrumento amaldiçoado. Tudo graças ao livro O Exorcista, escrito por William Peter Blatty. O autor se inspirou em um caso verídico de um garoto de 1949 que foi supostamente possuído por um espírito maligno. Segundo os padres jesuítas da Universidade Georgetown, o garoto teve contato com o Ouija através de uma tia que se interessava pelo espiritualismo. Depois do falecimento da tia, a possessão começou a ocorrer. A fama diabólica do tabuleiro serviu como uma grande publicidade. Mais do que um meio de falar com mortos, o jogo passou a ser uma maneira de contatar forças ocultas. E foi cada vez mais procurado. No Brasil, a brincadeira com o jogo do copo ou o jogo do compasso é uma variação do tabuleiro Ouija. Segundo a ciência, as movimentações que ocorrem no tabuleiro Ouija ou nos jogos citados acima se devem ao efeito ideomotor. Originalmente descrito por William Benjamin em 1852, o efeito ideomotor se caracteriza pela influência da sugestão sobre movimentos corporais involuntários e inconscientes. Esse fenômeno já tinha sido estudado anteriormente pelo químico francês Michel Chevreul, em 1808. Em 1853, o físico Michael Faraday estudou os efeitos ideomotor das mesas girantes. Os episódios das mesas girantes se baseavam em pessoas que se sentavam em torno de uma mesa redonda com as mãos sobre ela. E depois a mesa inclinava-se e às vezes se movia como um reflexo da manifestação de forças ocultas. Segundo a pesquisa, foi identificado que a mesa se movia através das mãos dos participantes de forma inconsciente. O naturalista Alfred Russel Wallace, coautor da teoria da evolução com Charles Darwin, acreditava que os experimentos feitos por Faraday sobre as mesas girantes não eram suficientes para explicar as coisas de forma coesa. O pesquisador dinamarquês Mark Anderson, em um estudo recente em fenomenologia e ciências cognitivas da Universidade de Aarhus, pesquisou esse fenômeno. Em seu experimento, Anderson recrutou 40 pessoas e pediu para que eles jogassem consecutivamente 2 jogos do tabuleiro Ouija. Os participantes usavam um dispositivo de rastreamento ocular durante todo o jogo. O experimento aconteceu em Baltimore,
em uma conferência sobre o jogo Ouija nos Estados Unidos. No primeiro jogo, eles foram solicitados a soletrar a palavra Baltimore. No segundo, eles podiam perguntar o que quisessem. Após a análise de mais de 800 horas de vídeo, pode-se observar que a variação do olhar acontecia sempre em direção à próxima letra na primeira partida. Na segunda partida, eles movimentavam o olhar 21,3% menos do que quando sabiam qual palavra deveria se formar. Porém, quando uma palavra começava a ser formada, os olhares coletivamente se inclinavam para a próxima letra. A pesquisa também realizou entrevistas com o grupo envolvido. Nesse grupo, havia pessoas céticas e as que acreditavam que era possível o contato com espíritos. Entre as pessoas céticas, a crença de que não controlavam o tabuleiro era bem menor. Mark Anderson concluiu que ambos os grupos apresentaram o efeito ideomotor. O espiritualismo acredita que apenas esses experimentos não conseguem esclarecer tudo o que acontece nas atividades paranormais descritas nas sessões mediúnicas. Até hoje, a ciência não entrou em acordo sobre a existência ou não de uma alma, que supera a morte do corpo e do cérebro. Em um estudo feito em 2008, na Filadélfia, por pesquisadores brasileiros e norte-americanos, 10 médiuns se colocaram à disposição da ciência para serem estudados. O resultado foi surpreendente. Durante a psicografia, os cérebros ativaram menos áreas relacionadas ao planejamento e à criatividade usados na escrita, embora os textos psicografados fossem de alta complexidade. Para os cientistas, o resultado é compatível com a fala dos participantes, e o livro não estaria de fato sendo escrito por eles. Há muito sobre a consciência humana e fenômenos paranormais que ainda não foi explicado. E não se sabe se todas as experiências extracorpóreas são resultado ou não das atividades dos neurônios. E você? Acredita que existe vida após a morte? E que é possível se comunicar com quem já se foi por algum meio? Deixe sua resposta nos comentários e se inscreva em nosso canal. E até o próximo vídeo. Tchau!